O meu convidado de hoje é o professor Renato Dávila, professor de Educação Física de formação, participante da Confederação Brasileira de Voleibol e também atua como coach pelo COB. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o professor Renato Dávila. Muito bom recebê-lo aqui, professor. É uma honra para nós estar diante de uma pessoa tão importante na questão do voleibol brasileiro, que é um esporte, tradição e medalhista olímpico para o Brasil, né, professor? O prazer é meu. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Certo. É sempre bom a gente poder ocupar um espaço e poder falar um pouco de esporte, poder falar um pouco do voleibol. E a gente dedicou a vida toda a isso e é bom passar isso para as pessoas. E hoje você se encontra do outro lado da quadra, né? Fomentando o esporte. Professor, você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, capital. Sim. Então é paulistano da gema. Paulistano de nascimento. Mas, na verdade, nunca permaneci muito tempo na cidade. Sim. Em função da minha vida familiar, né? Sim. Meu pai mudou várias vezes. E eu acabei me criando em Juiz de Fora. Poxa, que beleza. Quase Rio, né? Quase Rio. O pessoal de Belo Horizonte brinca muito com os juiz-foranos, né? Que é um carioca do Brejo. É verdade. Eu me formei lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sim. Comecei a jogar voleibol lá. E a história de esporte, para mim, começou nessa cidade, né? Aos 12 anos de idade. Em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. E Rio de Janeiro... Rio de Janeiro, eu estive em mais de uma oportunidade trabalhando profissionalmente já como preparador físico de equipes profissionais aqui do Rio de Janeiro. Certo. E agora, nessa segunda fase, já depois de passar por outros lugares, que voltei a trabalhar em São Paulo, trabalhei na Itália durante 2 anos, servi a seleção brasileira também. E a família sofre muito com essas mudanças repentinas e abruptas, né, professor? É uma vida nômade. Na verdade, enquanto você é solteiro, jovem, vale tudo, você vai pela experiência, você está buscando um espaço no mercado. É um mercado restrito, né, porque dentro do campo da educação física, que é um leque muito, muito grande de atividades, né, muitas possibilidades, o campo técnico e específico de trabalho no alto rendimento é bastante restrito. Certo. Então, a primeira briga foi de conseguir um espaço nesse ambiente. Eu tive a sorte de estar morando em Juiz de Fora numa época em que Juiz de Fora teve um grande movimento de voleibol na cidade, que gerou Giovanni Gávio, que gerou Márcia Fu, que gerou outras tantas pessoas que o grande público às vezes nem conhece, mas que foram todas pessoas geradas a partir desse movimento que movimentou a cidade em torno de uma modalidade esportiva. Entendi. O voleibol teve uma aceitabilidade muito grande em Minas Gerais, né? Sim. Tinha o Minas Tênis Clube, sim, né? Tinham grandes clubes que faziam parte da Liga Mineira. E grandes jogadores de seleção brasileira saíram de Minas. Exatamente. Né? E aí nessa fase lá, por uma opção, na época, de um patrocinador, a minha equipe que eu jogava acabou, por falta de patrocínio. É mesmo, professor? E foi mais fácil, naquele momento, eu optar por continuar trabalhando fora da quadra do que sendo jogador. Sendo jogador. Com quantos anos você parou a sua carreira como jogador? Eu parei com 20 anos. Com 20 anos. Parei com 20 Era a época anos. de você ou migrava efetivamente para ser jogador, ou você dava uma reviravolta, seguia os estudos? Era uma outra época, né? Na verdade, ainda era uma época embrionária dos frutos que hoje são colhidos na modalidade. Foi a época que antecedeu a geração de prata do vôlei brasileiro, né? Exatamente. Com Marcelo Negrão. A grande virada da modalidade aconteceu depois da Olimpíada de Moscou, em 1980. Naquela oportunidade, o Brasil foi 13º colocado na Olimpíada. Sim. E o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol na época era o Dr. Carlos Nussmann. Que hoje é o presidente do COB. Que hoje é o presidente do COB. E ele estava na arquibancada, lá na tribuna de honra, junto com o Almeida Braga,
que era das organizações Bradesco na época, né? E o Braguinha, como apaixonado por esporte, virou para o Nusma e falou assim, nós precisamos fazer alguma coisa. O que precisa fazer para a gente chegar a brigar por pódio, por medalha? Como que se faz isso? E o Dr. Nusma, como visionário que sempre foi, colocou, olha, nós temos que fixar os atletas, nós temos que remunerar os jogadores, porque são todos amadores. Sim. Muita gente para de jogar porque não tem como fazer as duas coisas. E aí começou o movimento e o Braguinha, como era carinhosamente chamado, fez a primeira equipe profissional com o binômio Clube-Empresa. Sim, e aí que era o Bradesco. O Bradesco. E depois ele foi pro Catu. Ele foi o grande motivador da carreira do Guga, né? Sim. Diga-se de passagem, né? É uma das personalidades do esporte brasileiro. E atua nos bastidores. Exatamente. Né? Que fez com que a gente tivesse esse momento hoje e atrás desse primeiro passo, sim, nós computamos aí talvez mais de 500 empresas que já passaram por essa experiência de apoiar, de sustentar a modalidade. E nós estamos nesse modelo até hoje. Professor, deixar de ser jogador e passar a ser um profissional da educação física e, posteriormente, um executivo do voleibol, que é o teu caso hoje. Em termos de estrutura de trabalho, de fixação, família, o ambiente familiar ele é muito prejudicado por essa questão de opção, por ter que ir em busca de onde está sendo o foco do momento. Contigo também foi assim? Foi. Foi e é bastante difícil. A gente tem diversos treinadores, diversos atletas que passam de um casamento para o outro, tentam um segundo casamento, muitas vezes não dá certo. Os fatores são os mais diversos possíveis e as razões. Mas, com certeza, a dedicação exclusiva, o tempo que se precisa dedicar ao aperfeiçoamento, ao treinamento, às viagens, aos compromissos, ele compromete a vida particular sempre. É uma abnegação, né? Da minha parte, eu tive a sorte de ter uma pessoa comigo que acreditou nesse meu sonho durante muito tempo, me apoiou durante muito tempo, e a coisa só começou a ser questionada quando meus filhos nasceram. Eu tenho um casal de filhos, eles vieram um atrás do outro, quer rapidinho, dizer, né? 1 ano e meio de diferença entre um e outro. E isso realmente muda a vida da gente. Verdade. Todo mundo que tem filho sabe. Eu estou vivendo a mesma situação que você está relatando aí. Tem um casal de filhos, um pequenininho. O braço dói. É verdade. Você é cobrado a mais. Os sonos não são mais diretos, né? Tem as interrupções. E a minha vida, que era um contrato por ano, sim, não saber onde eu ia morar ano que vem, começar a fazer um grupo de amigos e de repente você dizer, olha, um abraço, vamos manter contato, me liga, e aquele me liga nunca mais ocorre. Começou realmente a pesar. Pesa porque você sente assim meio vazio. Você gera tantas pessoas, conhece tanta gente, mas ao mesmo tempo você não tem ninguém. Não consegue se aprofundar. Então, a gente mudou. Sim. E essa minha migração para a área de gestão, apesar de ser também uma vocação e uma vontade minha, também foi uma necessidade, como você falou, familiar. Priorizar a família. Professor, isso pode responder o porquê que muitos atletas, quando se distanciam desse seio familiar, a performance dele cai, se envolve com uma porção de coisas que talvez ele no país de origem não se envolveria, né? A gente viu aí casos de jogadores fora do Brasil de futebol, até mesmo de vôlei ou de basquete, que saem daqui com uma esperança de ser uma potência e chega lá ele implode, ele não consegue desenvolver. Essa saída, essa ruptura com as relações, com o meio, faz diferença demais, não faz, professor? No nosso ambiente, né, quer dizer, eu não posso falar pelas outras modalidades porque eu não as conheço por dentro. Mas nós fazemos na CBV um trabalho psicológico, um trabalho de preparação para estes jovens, porque principalmente os jovens das seleções brasileiras é que são assediados no primeiro momento. Sim. Apesar de hoje a gente já ter quase 1000 atletas jogando no exterior, o voleibol hoje é exportador, o Brasil é exportador de atletas. Mesmo, professor? Nós temos jogadores atuando no mundo inteiro.
Já No existe Irã, caso de jogador que saiu daqui de divisão de base, que nem chegou a jogar em time profissional do Brasil, já foi direto para lá? Não, né? Não porque a gente restringiu essa saída. Sim. Não porque a gente atentou para que isso não fosse feito, Entendi. prejudicando o desenvolvimento nosso interno. Entendi. Mas também isso é variável, porque nós limitamos que o atleta não poderia sair antes dos 23 anos, Certo. que é uma idade de início de amadurecimento que a gente acredita que poderia prejudicar um jovem valor. Certo. Né? Mas, por outro lado, se um jovem que teve uma oportunidade, por exemplo, de conseguir uma bolsa numa universidade americana, Sim. Ele não está no nível de ser um atleta de alto nível de seleção brasileira, Sim. que também o nosso nível é bem alto. Bem alto, né? Os maiores do mundo, né? Então, nós temos, graças a todo esse movimento, muita qualidade. Perfeito. Né? Então, por que restringir a saída dessa menina ou desse rapaz que tem esta oportunidade de estudar, por exemplo, numa universidade americana, se ele não estaria nos nossos planos ou na nossa reserva de mercado? Entendi. Então, isso aí depende. Nós liberamos muitas vezes nesses casos. Aí você falava que tem atleta nosso até jogando no Irã. Tem. Liga profissional do Irã? Campeonato no Irã. Temos na Europa, Portugal, Espanha, Itália, Grécia. Agora menos, porque também esses países mergulharam numa crise econômica. É verdade. O esporte em todo o mundo está sempre relacionado diretamente ao desempenho econômico dos países. Essa nossa onda de crescimento e de melhora das nossas condições econômicas no país geraram mais investimentos no esporte e a nossa modalidade não foi diferente. É verdade. Então o mundo inteiro busca os nossos jogadores, né? Os Estados Unidos contrata, Canadá. Nós viramos benchmark no voleibol, né, professor? É verdade, é verdade. Agora, professor, você me contava um caso de uma cidade em Santa Catarina, numa primeira conversa que nós tivemos quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Café Empresarial, uma cidade que tinha sido afetada por uma grande enchente e a cidade tinha se estruturado para ter um time de voleibol e a posteriori veio a enchente e você achava que o prefeito fosse extinguir o projeto. E pelo contrário, ele conseguiu pegar esse projeto do voleibol e fazer com que a cidade estivesse coesa nesse propósito. E botou um time na Liga Nacional, não é isso, professor? É verdade. Conta para nós esse fato que eu acho que serve de motivação para a nossa cidade de Niterói, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes. É mesmo, professor? O esporte, lógico, vou puxar a sardinha para a minha modalidade. Claro. Mas o esporte, de uma maneira geral, ele tem uma força motriz muito importante, de mobilização das pessoas, de ideal e de fatores sempre positivos e bons. Né? Esse caso que eu te contei é do município de Rio do Sul, em Santa Catarina. A equipe feminina de Rio do Sul disputou a nossa segunda divisão, que é a Liga Nacional. Sim. E conseguiu se classificar para a Superliga, que é a nossa divisão de elite dos clubes. Que é o que passa na televisão, na Rede Globo, né? Que as pessoas acompanham normalmente no Sport TV, na TV Globo. Classificado, a equipe estava se preparando e vieram as chuvas e uma desgraça que assolou o município. Estado de calamidade pública, muita gente desabrigada, muita gente morreu. O ginásio estava sendo utilizado como moradia, abrigo, né? como abrigo provisório para as famílias desabrigadas. E nós vivíamos ali os meses que antecederam o início da Superliga. A Superliga esse ano começou em dezembro, nessa temporada começou em dezembro de 2011. A gente tem uma série de procedimentos, documentos que tem que ser mandados, confirmações, pagamento de taxas, enfim. Sim. E eu imaginei, olha, Rio do Sul não vem. Não é normal que, nesse momento, uma equipe que é quase que 100% patrocinada pela prefeitura consiga canalizar recursos para uma competição que é cara. Sim. É uma competição que as equipes viajam pelo país, jogam hospedagem, transporte, logística. Exatamente. Mas, para nossa surpresa, eu ainda não tive o prazer de conhecer o prefeito, mas eu devo ir lá agora, porque quero conhecê-lo e parabenizá-lo pela visão. Exatamente. Porque ele não deixou de dar a assistência para a população, que deveria dar. Correto. Mas ele conseguiu, de alguma maneira, também, junto à iniciativa privada local, que abraçou a causa dele e a motivação dele,
manter essa equipe. A equipe tem tido ótimas médias de público. Que beleza. O ginásio sempre bonito, apareceu agora. Foi a última transmissão do ano passado, um jogo quando eles venceram a equipe de São Caetano, que é outro município que investe muito há anos no esporte. É verdade. É a prefeitura que mantém. E eu achei essa história muito bonita e muito significativa porque é a superação, né? O esporte é feito de superação, sempre. Sempre. E esse prefeito entendeu a espírito importância da coisa, e o espírito, né? exatamente. Professor, nós vamos para um rápido intervalo e no retorno nós vamos falar um pouco de CBV, Olimpíadas e a nossa Seleção Brasileira de Voleibol. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o professor Renato Dávila, da CBV. Professor, uma questão emblemática que a gente se pergunta enquanto morador de Niterói é o seguinte: o estádio do Caio Martins, né, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos lá na minha infância, e hoje a gente passa ali um estádio totalmente parado, as instalações não sabemos como está porque não temos acesso. Não poderia ter uma utilização bem prática para essa questão da Olimpíadas que está se aproximando, da própria Copa do Mundo? E, se for o caso, haveria hoje em Niterói algum espaço que nós pudéssemos fazer arenas multiuso para que viabilizasse outras modalidades de esporte? Olha, eu acho que isso é importantíssimo. É um município com posicionamento estratégico como Niterói, com a história que Niterói tem. Atletas de ponta, né? Com atletas de ponta, tanta gente que foi revelada aqui no município, né? Precisa e merece ter esse tipo de instalação. Sim. O complexo ali do Caio Martins é uma instalação do governo do estado. Certo. Não necessariamente o município de Niterói teria a ingerência sobre aquela instalação. Mas nós temos outros espaços que poderiam tranquilamente ser utilizados e poderiam ser, caso houvesse a famosa vontade política de realizar. Eu vi algo a respeito de um projeto que vocês me passaram sobre a concha acústica, uma área que hoje é totalmente sem uso para a cidade, não tem nenhum propósito, e dentro do Caminho Niemeyer. Nós tivemos a iniciativa de apresentar para o secretário de Esportes uma proposta de se construir uma arena multiuso, que é o que hoje a gente tem de mais moderno como tendência no Brasil, no mundo. Perfeito. Construir um ginásio de 6, 8 mil lugares é um investimento em torno de 20 milhões de reais, que é uma coisa pesada para qualquer instância, pública ou privada. Digerir isso, né, exatamente. E você não pode mais pensar em fazer uma instalação dessa sem que ela tenha um efetivo uso. Né? Então a Arena Multiuso é uma proposta de se ter um espaço em que você possa ter uma modalidade esportiva profissional, você possa ter modalidade esportiva amadora, possa ter um teatro, você possa ter um show, você possa ter uma formatura, uma grande festa, ou seja, um espaço que pode ser utilizado para diversas iniciativas. Atenderia várias demandas da sociedade. E a nossa proposta foi de utilizar o espaço ali da concha acústica, que no passado até a gente teve a oportunidade de pleitear junto à prefeitura até para construir o nosso centro de treinamento, que foi para Saquarema. Houve essa história mesmo, Niterói ia sediar a CBV, né? O centro de treinamento. E aí acabamos perdendo, essa pérola foi para Saquarema, e hoje Saquarema teve um desenvolvimento absurdo por conta disso, né, professor? É verdade. Perdemos uma excelente oportunidade. E assim, fruto dessa iniciativa passada, imaginamos que seria um espaço que poderia ser integrado ao Caminho Niemeyer, com um projeto do próprio Niemeyer, que acho que Niterói está com uma tendência, se todos os projetos que ainda estão no papel forem viabilizados, a cidade que vai concentrar o maior número de obras do Niemeyer. A exceção de Brasília. Tirando Brasília, nós seríamos a segunda. E a nossa ideia foi essa, mas nós não tivemos retorno positivo com relação a essa nossa iniciativa.
Esse projeto foi apresentado ao secretário de esporte? Sim. Houve todo esse trâmite? Sim. E por parte da prefeitura não houve nenhuma resposta? Não, não. A Mais gente uma entende, vez. quer dizer, a gente entende que não é do interesse no momento a prefeitura canalizar esforços para viabilizar uma coisa como essa. A gente acaba perdendo o trem da história, porque com todo o movimento esportivo que o Brasil está vivendo, Sim. uma mudança que eu acho que deve marcar muitas gerações, né? Perfeito. Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, eu acredito que vão passar algumas gerações sem que isso aconteça novamente. Certamente. Estamos professor. vivendo uma história, né? Poderíamos aproveitar este momento, existem linhas de crédito federais, existe a iniciativa privada interessada em participar e aparecer. Correto. E acho que Niterói poderia ter um legado para a posteridade, para as novas gerações, de instalações modernas, né? Não só públicas, mas privadas, enfim, que pudéssemos desenvolver aqui o maior número de modalidades possível. Perfeito. Professor, nós do comércio, empresários, nós olhamos os esportes. Eu, por exemplo, gosto de jogar meu vôlei, gosto de velejar quando tenho tempo. E uma das ações mais importantes para o empresário é que a marca dele seja valorizada. Sim. Não tenha dúvida, porque o consumidor que compra por preferência e gosto, ele certamente valoriza aquelas empresas que têm uma relação muito próxima com o esporte, porque esporte é saúde, né? Como que o empresário pode se engajar num projeto? Existe algum time, há algo em Niterói que a gente possa mirar os nossos olhares? Eu conheço o Projeto Grael, gosto muito da filosofia que é feita lá, mas é um projeto em tantos outros que podem existir. Existe essa possibilidade? A CBV pensa em algo a respeito? Tem algum projeto que nós podemos cultivar, semear hoje pela CBV que pode gerar frutos para o futuro, até para essa geração que vai participar da Olimpíada de 2016? Nós temos 40 minutos para falar? Nosso tempo é curto. Ponto e 2 apenas, professor. É uma pergunta bastante abrangente e muito rica, né? A nossa modalidade aprendeu a lidar com o empresariado. Sim. Talvez foi uma das primeiras modalidades no Brasil que aprendeu essa lição. Certo. Aquela história que eu contei do Almeida Braga foi a precursora disso. Nós crescemos aprendendo Sim. o que é market share, o que é o valor da marca, por que a logo tem que aparecer, qual é a visão de marketing que as empresas têm, por que é importante ter visibilidade. Sim. A gente vive nisso o dia a dia, né? Tanto nos patrocinadores da Confederação, o Banco do Brasil é um dos principais patrocinadores da CBV, talvez o mais antigo patrocinador, também, né? Mais antigo caso de patrocínio no Brasil. É o da CBV com o Banco do Brasil, completamos 20 anos de E parceria. nas modalidades de vôlei de praia e vôlei também, de quadra, né? Exatamente. Então, o voleibol se impregnou disso. Sim. É muito comum hoje você ter uma equipe que é uma empresa. Sim. Né? Então, essa dinâmica ela é muito presente na nossa modalidade. Perfeito. Um outro ponto de vista com relação a isso. O esporte tem que amadurecer ainda no nosso país. Sim. Tanto do lado de quem pratica e promove, quanto do lado de quem pode investir e participar. Certo. É fato que o esporte nosso tem um leque de opções para todos os tamanhos. Existe uma miopia, no meu modo de ver, por parte do empresariado que acha que só as empresas enormes é que têm recurso suficiente para investir em esporte. Entendi. Muita gente ainda acha que o esporte é uma despesa, né? Quando na verdade é uma parte de um mix de visibilidade, né? De publicidade que precisa ser visto e entendido. E às vezes é um mix até uma parte mais barata do que você comprar mídia. Acho que as pessoas precisam se informar mais. Os lojistas, os empresários, de uma maneira geral, precisam entender melhor como funciona. Quem nos assiste, se tiver interesse em procurar a CBV para fazer uma parceria, está vindo Copa, está vindo Olimpíadas, está vindo Paralimpíadas, está vindo campeonatos estudantis, amadores,
como que nós podemos Mundial do nos engajar? Trabalhador, 2017. Mundial do Trabalhador, olha que importante. Essa eu não sabia. 2017 ainda deve vir para o Brasil. Como que nós conseguimos nos inserir nesse projeto, professor? Olha, nós da CBV temos todo o prazer de orientar e de direcionar. Dentro do que a CBV desenvolveu nesses últimos anos, a gente também tem um leque de possibilidades. Sim. Um dos projetos que é a menina dos olhos da Confederação é o projeto Viva Vôlei. Sim. O Viva Vôlei é uma adaptação que foi feita do mini voleibol para áreas carentes, para a criança de uma maneira geral. Certo. Onde numa quadra normal, né, uma quadra pública, uma quadra de cimento, um gramado, o que tiver disponível, você consegue montar 3 quadras de voleibol. Perfeito. Onde as crianças podem praticar, aprender uma modalidade, mas associada à modalidade, porque este projeto nosso não é visando descobrir nenhum talento. Entendi. Na verdade, é uma prestação de serviço no sentido de fazer com que as crianças tenham esporte. Agregamos também palestras, agregamos conhecimento, agregamos uma série de outras coisas para as crianças. Nós já atendemos a mais de 200 mil crianças nesse projeto. Professor? E temos centros de Viva Vôlei espalhados no Brasil inteiro. Em Niterói nós temos Viva Vôlei? Não, não. Já tivemos, mas a iniciativa, que foi inclusive do Betinho na época, não continuou, não teve continuidade, mas é um projeto que eu acredito que é acessível a toda a comunidade. Professor, e eu quero então fazer um desafio a você que nos assiste, que esse ano de 2012 nós venhamos a ressurgir esse projeto, professor. Ótimo. Porque o voleibol ele é um esporte que traz muita esse espírito de equipe, disciplina, a parte de musculação também é desenvolvida. E eu sou um apaixonado pelo voleibol, eu acho que o Viva Vôlei é algo factível, que está dentro das nossas possibilidades de nós incentivarmos. E eu quero chamar você, meu amigo, telespectador, empresário, que assiste nosso programa sempre, me ajude nessa empreitada. Vamos alavancar esse projeto do Viva Vôlei. O professor Renato Dávila vai deixar o telefone da CBV. Qual o telefone da CBV, professor? Que a pessoa pode ligar. É 2114 7213. 2114 7213. 7213 vai estar aparecendo também na nossa tela. E eu quero agora, professor, ir para a parte do nosso programa. Nosso tempo é muito escasso, infelizmente, uma reportagem maravilhosa, uma entrevista magnífica. Mas queria saber um pouco do professor Renato. Niterói para o professor Renato, o senhor que é um cidadão do mundo, né? Já correu e percorreu vários lugares. Por que parou em Niterói? Eu parei em Niterói porque foi uma questão familiar, né? Parte da família da minha esposa mora aqui. Sim. E quando nós viemos aí dessa vez trabalhando na CBV, que eu estou lá há 12 anos, vou fazer 13 anos em agosto próximo. Sim. Nós escolhemos morar aqui por proximidade dos familiares aqui, poder viver aqui. E gosta de Niterói? Gostamos muito, gostamos muito. Apesar de Niterói estar sofrendo um boom imobiliário, cresceu demais, né? O trânsito ficou um pouco mais complicado, ainda é um excelente lugar para se viver. Política, professor? Apartidário. Eu aprendi que a gente, no esporte, a gente não tem que ter uma bandeira só. Uhum. Eu acredito que o esporte é um movimento humano, que ele tem que ser acima das tendências políticas. Educação. Eu acho que o esporte também tem a parcela da educação. Sim. A gente conhece inúmeros casos de pessoas que foram salvas pelo esporte e adquiriram a educação através do esporte. Que beleza. E acho que o nosso país vai ser muito melhor no momento em que nós estivermos próximos de 100% ou 100% da população com educação de qualidade. E futuro, professor? Futuro é tentar ver o Brasil com uma mentalidade esportiva um pouco menos focada somente no futebol. Nós não fazemos campanha contra o futebol em absoluto, faz parte da nossa cultura. Perfeito. Só que a gente acha que a monocultura do futebol como esporte, ela não é abrangente. Né? Ela não é abrangente. A nossa população é privilegiada para todas as modalidades esportivas, porque nós não somos um povo fixado em somente um biotipo.
Então, por exemplo, o povo japonês, ele tem determinadas limitações físicas, não é um povo muito alto, não é um povo muito forte, mas é um povo muito hábil, né? Perfeito. Mas nós aqui conseguimos misturar todas as tendências, né, de formação física no mundo. Então temos gente para jogar voleibol, temos gente para lutar judô, temos gente para jogar futebol, os montes. E o que eu espero é que a gente tenha no futuro o esporte numa situação melhor no Brasil. Professor, quero te agradecer a sua participação no programa CDL Entrevista. Eu trouxe para você um presente, perfeito. Que é um livro que foi escrito pelo meu presidente da Confederação, Dr. Ari Graça, que vai ilustrar um pouquinho do que e tudo isso que a gente conversou agora. Lhe agradeço muito pelo livro, vou ler certamente, como apaixonado do voleibol. Agradeço o presente. Ok. Professor, obrigado muito pela obrigado. oportunidade. Até a próxima semana com mais um entrevistado.